Saudações, eu sou Ari. Se vocês leem as notícias internacionais, vão pensar que o destino de Israel está sendo decidido nos túneis de Gaza ou nos escritórios de Washington. Pois vocês estão enganados. O futuro deste país está sendo decidido agora mesmo, enquanto gravo este vídeo, em uma colina com um vento forte, frio e com chuva. Em lugares remotos da Judéia e Samaria, onde jovens de 18, 19, 20 anos com sandálias gastas e fuzis M16 pendurados no ombro, estão pastoreando suas ovelhas. Hoje não vamos falar de política chata. Hoje vou levar vocês para o campo, quero que entendam quem são realmente esses Noar Akbaot, como são conhecidos aqui em Israel. Em espanhol, os jovens das colinas, ou a juventude das colinas, são heróis bíblicos renascidos, ou são anarquistas que estão empurrando Israel para uma guerra civil? Porque nas últimas semanas ocorreram fatos graves justamente em torno deles. E ao mesmo tempo, o governo acabou de assinar um cheque de 800 milhões de dólares para garantir que esses mesmos jovens nunca saiam desse lugar. Há uma contradição brutal aqui, nós vamos analisar isso. Mas antes de chegar ao dinheiro e à ação, preciso que entrem comigo no mundo deles, esqueçam o que vocês acreditam. Saber sobre os famosos colonos, o que eles estão fazendo na Judéia e em Samaria, é uma espécie totalmente nova e reformulada. Na verdade, trabalhar com o mesmo adversário, aí vai para a esquerda. E a gente simplesmente vai do lance para a esquerda. Primeiro, vamos nos situar. Judéia e Samaria. O mundo chama de Cisjordânia, na Bíblia você vai conhecer como o coração de Israel. Lá ficam Hebrom, Betel, Shiló, Jericó, a própria Betlehem ou Belém. Aqui não estamos em Tel Aviv com seus arranha-céus e sua tecnologia. Aqui a terra é dura, o ar é frio e a lei é apenas sugerida. Vocês conhecem os assentamentos, grandes cidades com shoppings e ônibus, mas os jovens das colinas desprezam isso. Para eles, esses colonos de classe média, como eles chamam, ficaram burgueses. Eles procuram algo mais puro, genuíno e da sua terra. Quero que imaginem isso. São 4 da manhã, está muito frio, um frio que corta a pele. Nas colinas, onde antes ficava a tribo de Benjamim, um grupo de 5 ou 6 adolescentes se levanta dentro de uma estrutura improvisada. Vulnerabilidade para o vidação. Não há aquecimento central, muitas vezes a eletricidade vem de um gerador a diesel muito barulhento e de alguns painéis solares que talvez tenham sido roubados ou retirados, quem sabe de onde, e que aproveitam o sol do deserto. Então recriem a cena. É assim que vivem, dormem em colchões no chão, comem ovos das próprias galinhas e queijo que eles mesmos fazem. Sua estética é inconfundível, é uma mensagem em si mesma. Usam gorros de lã grandes que cobrem quase toda a cabeça, geralmente brancos ou de tons terrosos. O cabelo é longo e selvagem. Os peiot não são aqueles cachos arrumados dos judeus ultra-ortodoxos da cidade, são longos, despenteados, as roupas são largas, gastas, camisas de flanela, calças cargo cheias de poeira e nos pés, quase sempre, sandálias de couro bíblicas ou as famosas botas de trabalho. Blundstone, tanto no inverno quanto no verão. À primeira vista, você diria que são hippies e se os visse em um festival de música na Europa, pensaria que são pacifistas, mas depois você vê o fuzil Tavor, ou a M4 ou a M16 pendurados nas costas deles com a mesma naturalidade com que carregam suas mochilas ou seus violões. Por que vivem assim? Por masoquismo, por descuido? Não é pura estratégia. Aqui está o segredo que muda o mapa. Ovelhas. Se você quisesse construir um assentamento legal, precisaria de permissões, arquitetos, advogados e o Estado lhe daria 100 metros quadrados.
Mas se você for um pastor, as coisas mudam e a lógica se altera bastante. Uma ovelha precisa comer, e para comer precisa caminhar. Um único jovem desses, com um rebanho de 200 ovelhas, pode controlar efetivamente 5.000 dunas, o equivalente a cerca de 500 hectares de terra, simplesmente caminhando, porque elas andam o dia todo e onde a ovelha pisa, o pastor diz, isso é terra judaica. Quando os palestinos das aldeias próximas tentam se aproximar de seus olivais, esses jovens descem com seus cães e suas armas, e ocorre o confronto. Confrontos que muitas vezes vemos nas redes sociais, e que sem o contexto adequado, evidentemente podem levar a 1000 interpretações. E o exército, que tem a obrigação de proteger seus cidadãos, precisa vir e estabelecer um perímetro. O resultado? O território israelense se expandiu 5 quilômetros sem colocar um único tijolo. É a conquista através do pastoreio durante as festas de peregrinação em Jerusalém, Pessach, Shavuot e Sukkot. Costumam ser vistos diariamente subindo a esplanada do templo, o lugar mais sagrado e importante para todo o judaísmo em toda a sua história. O lugar onde uma vez esteve o primeiro templo de Israel, que agora é ocupado pela cúpula da rocha. Muitos deles são levitas e toda vez que sobem a esplanada fazem-se notar. Eles percorrem todo o local acompanhados pela polícia, que os escolta para evitar confrontos com os árabes que estão orando no local. Minha primeira experiência na esplanada do templo foi justamente com um grupo deles. E é impossível não se deixar contagiar pelos seus cantos enquanto se caminha por este lugar esplendoroso. É proibido orar ali para o judeu, mas há uma parte do percurso longe do olhar árabe, onde todos podem se prostrar em direção ao lugar onde um dia esteve o templo e onde um dia estará, a poucos 20 metros, o mais perto que se pode chegar agora deste lugar icônico e sagrado, uma experiência única na vida. E acreditem, ir à esplanada do templo na companhia deles faz a experiência ser completa. Uma experiência acompanhada de orações, choros e canções. Mas há um lado sombrio nessa vida espartana. Esses garotos não reconhecem a autoridade do Estado de Israel secular. Para eles, o parlamento, a Knesset, é uma instituição estrangeira. Se não segue a lei da Torá, eles se sentem os verdadeiros herdeiros dos macabeus e sua intimidade, sua vida social, reflete essa rebeldia. Seus casamentos não são em salões de festas, são no campo, muitas vezes à noite. Existem vídeos que circulam em suas redes internas, que às vezes vazam, onde se vê uma intensidade que assusta. Homens dançando em círculos frenéticos, suando, cantando versículos de vingança bíblica, Sorege in Nina Hashem, me dê força para me vingar dos meus inimigos. É uma cultura que normalizou a violência como uma ferramenta de redenção para muitos. São os zelotes do século XXI. E isso nos leva às notícias que estão se tornando cada vez mais frequentes, porque a teoria se transformou em prática. Há apenas alguns dias, tivemos um incidente na região de Ramallah, perto de Betel. O exército israelense, a CFDI, tentou desocupar uma estrutura ilegal no posto avançado de Osion. A resposta não foi. O protesto não foi pacífico. 50 jovens mascarados cercaram soldados, jogaram pedras, queimaram pneus e atacaram veículos militares. Estamos falando de judeus atacando os soldados que os protegem. O ministro da Defesa, Israel Katz, saiu furioso dizendo que isso é terrorismo.
Mas aqui está a pausa do cético. E eu sei que muitos estão pensando, bom, Ari, mas como pode ser? Se o governo é de direita, por que eles brigam entre si? É a mesma pergunta que eu me faço muitas vezes, e a resposta é que o governo tem duas cabeças. Enquanto o exército tenta manter a lei, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, está financiando o que muitos chamam de anarquia. Vejam esse detalhe que saiu no orçamento há pouco tempo. Aqui em Israel, o ministro Smotrich destinou 2,7 bilhões de shekels, quase 850 milhões de dólares para a infraestrutura em assentamentos nos próximos 5 anos. Vocês sabem para que serve esse dinheiro? Bem, para levar água, luz e estradas justamente para esses postos avançados ilegais onde vivem os jovens que atacam os soldados. Na prática, Israel está legalizando o ilegal, está transformando essas tendas em vilarejos permanentes. E isso tem um nome técnico, chama-se anexação. Não precisa ser declarado pela Organização das Nações Unidas. Não nos enganemos, eles fazem isso estrada por estrada, gerador por gerador. E enquanto o governo coloca o dinheiro, a violência no local está disparando. Dezembro de 2025 está sendo um dos meses mais violentos de que se tem lembrança nesta região. Tivemos incidentes graves em Uara e em Beit Furik. Nesta mesma semana, depois que o exército desmontou uma pequena fazenda ilegal, grupos de colonos desceram até essas aldeias palestinas. Queimaram carros, incendiaram uma casa que estava em construção. Literalmente, é uma guerra de olho por olho. Os palestinos atiram pedras ou disparam nas estradas. Os colonos descem e queimam propriedades. Mas a diferença agora é a organização. Não são mais lobos solitários. Usam grupos de WhatsApp para se organizar. Tem vigias com drones comerciais. Quando o exército chega, eles já foram embora. Ou pior, como vimos em Betel, eles ficam e lutam contra o exército. Agora quero que olhem para o leste, a fronteira com a Jordânia, porque nada disso acontece no vácuo. Por que o exército israelense está tão nervoso? Por que não consegue simplesmente controlar esses jovens? Porque o exército tem um pesadelo ainda maior? Irã, o Shin Bet, a inteligência interna de Israel, acabou de confirmar que as unidades 4018 e 1840 da Guarda Revolucionária Iraniana estão inundando a Cisjordânia com armas. Não se trata de pistolas caseiras, mas de minas Claymore capazes de destruir veículos blindados. Falei sobre isso no vídeo anterior. Mísseis antitanque, rifles de franco-atirador estão entrando pela fronteira jordaniana, que é longa e difícil de vigiar. Então isso mudará a equação. Se os palestinos em Jenin e em Tucarem agora têm armas de grau militar iraniano, os colonos sentem que precisam estar mais armados e ser mais agressivos para sobreviver. É um círculo vicioso. O Irã aumenta a aposta, os colonos se radicalizam ainda mais e o exército fica preso no meio, tentando evitar uma explosão total. E diante desse caos, o exército toma uma decisão polêmica que vocês precisam conhecer. Eles criaram uma unidade chamada Sfara Midbar, fronteira do deserto. Quem são eles? Bem, eles recrutaram os mesmos jovens das colinas. A lógica é a seguinte: eles conhecem o terreno, são duros, sabem rastrear, então vamos torná-los soldados. Mas o experimento está saindo do controle. Há relatos constantes de que esses soldados, que ideologicamente odeiam os árabes, estão usando o uniforme para abusar da população local. A linha entre um colono radical atacando uma aldeia e uma operação militar oficial é muito tênue para o palestino que vive no Vale do Jordão. Já não há diferença. Para ir encerrando, precisamos entender o motor de tudo isso. Por que um jovem do exterior ou daqui, das grandes cidades, deixa sua vida confortável para viver sem luz em uma colina de Samaria e Judéia e lutar contra o exército? Não é pelo preço da moradia, né? É por algo muito mais elevado, a redenção. Para eles e para ministros como Ben-Gvir, estamos nas dores do parto do Messias. O caos, a guerra, o ódio mundial, tudo isso são mais do que sinais de que o fim está próximo. E aqui entra o fator da vaca vermelha que muitos me perguntam nos comentários. O projeto segue ativo, apesar dos problemas técnicos com alguns animais no início do ano.
Relatórios locais confirmam que a intenção de realizar o ritual de purificação continua intacta. Isso é importante, pois seria o prelúdio da reconstrução do templo. Para esses jovens, construir o terceiro templo não é um sonho distante. É um plano operacional, um plano de vida. E para conseguir isso, eles acreditam que precisam limpar a terra e afirmar soberania total. A leitura sem adjetivos é esta. Israel está em uma encruzilhada existencial. Por um lado, um Estado que tenta manter a democracia e as alianças ocidentais. Por outro, uma vanguarda teocrática jovem, armada e financiada por parte do governo, que está decidida a forçar a chegada do Messias, mesmo que isso signifique incendiar propriedades de outros, como Elasto, provocar um assalto, Els Otvetos. É interessante relatar e... E é como pessoas do Japão e da Alemanha organizaram. Vamos ver. Para mim é muito importante conhecer a opinião de vocês, então leia os comentários, acreditem, eu realmente me esforço para tentar ler todos. Às vezes são muitos, mas estou sempre muito atento ao que vocês pensam. Se você valoriza essa informação, pode me avisar simplesmente tocando o botão de curtir, tocando o botão do joinha, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Seguirei atento ao que acontece em Israel e na região. Até mais.